Analisei a tabela da Série A de todos os times e encontrei o time que tem o início mais fácil, o time que tem o fim mais difícil e aquele que tem a melhor tabela no geral, e os que tem as piores tabelas do Brasileirão da Série A. Vai começar já, faltam 20 dias, vamos ver a tabela exatamente agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente fala de futebol brasileiro todo santo dia. Então, cara, se você não tá inscrito, se inscreve, porque a gente tá começando a esquentar aí o início da Série A, que já começa no fim de janeiro. Se tu tá perdido, a Série A já começa dia 27 para 28, é 28 de janeiro que começa a Série A, 28 e 29 de janeiro. Então a gente vai nesse vídeo analisar toda a tabela de todos os times do futebol brasileiro, tá? A CBF já falou sobre a tabela e eu já mostrei a tabela aqui num vídeo do canal, tá? Eu já mostrei a tabela num vídeo do canal. E assim está a tabela. Como é que a gente vai fazer? A gente vai classificar os times, todos os times, né? Os 20 times, em graus de dificuldade, tá? Aqueles times que são os favoritos ao título, que são times fortes, times menos fortes, os times mais fracos. E a gente vai ver ali a tabela exatamente. Eu preparei uma tabela aqui no Excel para você entender. Todos os times estão contemplados, só para você se ligar. Essa é a tabela de estreia, tá? Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Atlético, Coritiba e Bragantino, Vitória e Remo, Chape e Santos. Qual é o princípio desse vídeo aqui, meu camarada? Por exemplo, os 3 times que brigam pelo título, na minha opinião, você escreve aqui nos comentários a sua opinião, os times que brigam pelo título. A minha opinião, minha análise é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. São os 3 principais candidatos ao título antes do campeonato começar. Tô fazendo esse vídeo antes do campeonato começar. Depois, durante o campeonato, a gente pode refazer essa tabela que eu vou mostrar para você. Mas, a princípio, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, né? Para mim, são os favoritos ao título. Quem pode surpreender nesse momento? Fluminense, o Botafogo, tá? Para mim, pode surpreender, são times fortes. O Atlético Mineiro também. Esses 3 times aí podem comer pelas beiradas ali. Quem é muito forte, na minha opinião, além desses 6 times que eu já falei? Vamos lá, vamos de Bahia. Bahia também é um time muito forte. Acho que o Grêmio tá com o Luiz Castro montando um time forte também, tá com boas contratações. Grêmio tá com um time forte. O Corinthians manteve boa parte do seu time, tá com transfer ban, ainda não contratou ninguém, mas ainda assim é um time forte, né? Atual campeão da Copa do Brasil. E, cara, surpreendentemente eu vou colocar o Vasco. O Vasco da Gama, pra mim, também tá nessa terceira prateleira. Então, pra mim, o Vasco é um time do nível desse, né? O Vasco com o Fernando Diniz, reforçando ainda mais o seu time. Por enquanto, o Vasco não perdeu ninguém. Então, o Vasco, pra mim, tá nessa terceira prateleira. Na quarta prateleira, tem muita gente, né? Aí eu coloco a maior parte dos times que subiram, né? Eu coloco ali o Remo nessa prateleira, né? Nessa quarta prateleira. Eu coloco também o próprio Vitória, adversário do Remo. Coloco a Chapecoense, o Santos, que vai enfrentar a Chapecoense na primeira rodada. Coloco o Coritiba nessa quarta prateleira também. Coloco o Internacional, coloco o Atlético Paranaense, coloco o próprio Mirassol, coloco o São Paulo nessa quarta prateleira também. Na quinta prateleira eu coloco o Bragantino, tá? E a Chapecoense. O Bragantino ele ainda pode melhorar e subir uma prateleira, tá? Mas por enquanto não tô muito confiante no Bragantino não. Então aqui são todos os jogos e eu vou mostrar para você agora a tabela que eu fiz, que você vai entender. Eu vou ter que te explicar certinho como é que funciona essa tabela. Já tá no ar aí para você. Assim é a tabela que eu fiz, tá? Para você entender. Ah, Diogo, muitas cores, tá? Não dá para entender direito o que tá acontecendo. Então olha só. Foca nisso aqui, ó. Essas são as prateleiras que eu falei para você, tá? As cores vermelhas, aqui, os times que estão em vermelho, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, são os favoritos ao título, tá? Em laranja, aqueles times de segunda prateleira que podem surpreender, beleza? Atlético Mineiro, Botafogo e Fluminense. Em amarelo, os times que são fortes também e devem brincar na primeira página do Campeonato Brasileiro, né? Vasco, Grêmio, Corinthians e Bahia. Em azul, os times aqui da quarta prateleira do campeonato, que ainda precisam se reforçar, podem até fazer um campeonato e brigar um pouco mais alto. E a quinta prateleira, Bragantino e Chapecoense, estão em verde. E aqui, meu camarada, está a tabela de todos os times de acordo com as cores. Então, aqui dá para você entender o nível de dificuldade do início, do meio e do fim do seu time, tá? Por exemplo, o Atlético Paranaense tem a maior dificuldade aqui entre a quinta e a sétima rodada, né? Onde ele enfrenta 2 times da segunda prateleira
e um favorito ao título. Nessa 7ª rodada aí, o Atlético Paranaense, tô vendo aqui a tabela, o Atlético Paranaense na 7ª rodada vai enfrentar o Cruzeiro, tá? Nessa 7ª rodada. Depois, na 12ª rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo na 12ª rodada, né? Não, na verdade ele enfrenta o Palmeiras na 12ª e o Flamengo na 16ª rodada. E a reta final do Atlético Paranaense é interessante, tá vendo? Tem 3 times da mesma prateleira que ele, da 4ª prateleira. Não tem uma reta final tão difícil. O Atlético Mineiro, por outro lado, olha a reta final do Atlético Mineiro. Ele pega 2 candidatos ao título em sequência na 13ª e na 14ª. Depois pega um time de 2ª prateleira ali, da mesma prateleira que o Galo. E da reta final é muito time chato. Tem só na 16ª rodada aqui um time da 4ª prateleira, que também não é uma mata não, é o Mirassol aqui nessa 16ª rodada. Então o Atlético tem uma reta final bastante difícil, tá? O Bahia, tá? Ele tem um início chato, o Bahia, né? As 3 primeiras rodadas são chatinhas. Depois a tabela do Bahia até bem diluída, só as últimas 2 rodadas do Bahia que são bem chatinhas, né? O Bahia nas últimas 2 rodadas, ele enfrenta 2 times de 2ª prateleira, né? Enfrenta o Botafogo na penúltima rodada e enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada. O Bragantino, cara, ele tem uma tabela até bastante equilibrada, tá? O Bragantino tem uma das tabelas mais equilibradas ali. De sequência difícil do Bragantino, a mais difícil é essa aqui, né? Onde ele pega 3 times difíceis na sequência, né? Entre a 7ª e a 9ª rodada. Por que eu botei só até a 19ª rodada aqui? Cara, porque depois é só a gente replicar, né? O retorno é igual ao turno, só muda ali quem joga em casa e quem joga fora. Eu não assumi aqui dificuldades de jogo fora e dentro de casa. Mais pra frente, ao longo do campeonato, eu vou refazer essas tabelas, por isso que é importante que você se inscreva aqui para mais análises mais precisas de acordo com o andamento do campeonato. A Chapecoense, meu camarada, se liga na reta final da Chapecoense. Cara, ninguém põe na minha cabeça que isso aqui não foi de propósito, tá? Porque, teoricamente, a Chapecoense é o time mais fraco, tá, da primeira divisão nessa temporada, teoricamente. E a CBF sabe que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são os favoritos ao título nessa temporada. E ele colocou a Chapecoense enfrentando os 3. Com certeza isso foi para equilibrar a tabela dos candidatos ao título, mas lascou a Chapecoense, que pega na 17ª rodada, pega o Cruzeiro na antepenúltima rodada do campeonato. Na penúltima rodada do campeonato, pega o Palmeiras e na última pega o Flamengo. Então essa reta final da Chapecoense, se a Chapecoense não tivesse livrado do rebaixamento até aqui, a penúltima rodada, vão fechar a tampa do caixão da Chape, né? Um absurdo essa reta final da Chapecoense, na minha opinião, tá? O Corinthians tem uma tabela bem diluída, tá? O Corinthians tem uma tabela bem diluída, mas a reta final é chata do Corinthians, tá? Tem 3 jogos chatos na sua reta final. O Coritiba, cara, o Coxa tem uma tabela boa no início, né? O início do Coritiba é bom, mas essa meiuca aqui, ó, do Coxa, essa meiuca do Coxa, 10ª, 11ª e 12ª rodada, onde ele pega os 3 times da 2ª prateleira na sequência, cara. O Coritiba, na 10ª rodada, o Coxa vai enfrentar o Fluminense, na 11ª rodada vai enfrentar o Botafogo e na 12ª rodada vai enfrentar o Galo, e nas últimas 2 rodadas também o Coritiba, em termos desse equilíbrio de reta final de campeonato, ele vai pegar Flamengo e Palmeiras nas últimas 2 rodadas, né? Então, também lascaram um pouco essa reta final do Coritiba aqui, que ainda na 17ª rodada tem um jogo chatinho também contra o Bahia, né? Então, e é fora de casa. O último jogo, né? Na segundo turno é fora de casa. Então, o Coritiba tem uma reta final bem chata, bem difícil. Não gosto também dessa reta final do Coritiba, que vai precisar fazer muito ponto até chegar lá. A tabela de um candidato ao título, né? Do Cruzeiro. Cara, uma tabela que é fácil, tá? Tabela do Cruzeiro aqui, a reta final do Cruzeiro é um pouco chatinha, né? As últimas 5 rodadas. Mas até lá, meu camarada, olha aqui, até 15ª rodada o Cruzeiro é favorito em praticamente todos os jogos, né? Só ali na 5ª rodada que o Cruzeiro tem um confronto direto, que se eu não me engano é contra o Palmeiras. Eu vou confirmar pra você, não, é contra o Flamengo nessa 5ª rodada. Fora esse jogo contra o Flamengo na 5ª rodada, até a 13ª rodada ali, o Cruzeiro tá bem tranquilo, né? A tabela do Cruzeiro tá bem tranquila. Mas olha esse início aqui do Flamengo. Olha o início do Flamengo de campeonato, tá? Vou te falar os times que o Flamengo enfrenta nas primeiras 4 rodadas. Ele enfrenta o São Paulo, tá? Depois ele enfrenta o Inter. Depois o Flamengo enfrenta o Vitória. E na 4ª rodada enfrenta o Mirassol. E aí na 5ª
vai enfrentar o Cruzeiro, né? Então, o Flamengo tem um início muito fácil, uma reta final fácil, embora pegue o Palmeiras aqui nessa antepenúltima rodada, que a CBF com certeza botou para ser uma possível final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, mas essa sequência aqui do Flamengo é chata, tá? Essa sequência do Flamengo ali da 11ª até 15ª rodada, onde o Flamengo vai enfrentar ali, ó, na 11ª rodada pega o Clássico com o Fluminense, na 12ª rodada enfrenta o Bahia, na 13ª rodada enfrenta o Atlético Mineiro, na 14ª o Clássico com o Vasco e na 15ª pega o Grêmio. Então essas 5 rodadas aqui são as 5 rodadas que podem complicar o Flamengo nessa temporada. O Fluminense tem um início bem difícil, tá? O início do Fluminense é difícil. As 4 primeiras rodadas o Fluminense pega o Grêmio na primeira rodada, depois pega o Bahia, depois na 3ª rodada enfrenta o Clássico com o Botafogo e na 4ª rodada o Fluminense enfrenta o Palmeiras fora de casa aqui no início do campeonato, tá? Fora esse início do Fluminense, que é dos mais difíceis, o resto da temporada é mais tranquilo, tá? A reta final do Fluminense é das mais tranquilas. O Fluminense pega ali, ó, da 12ª até a 19ª rodada, pega jogos em que ele é favorito em todos, menos na penúltima rodada aqui. E o Fluminense, se eu não me engano, na penúltima rodada enfrenta o Cruzeiro. Deixa eu confirmar pra você aqui, ó. Na penúltima rodada, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro. Então é o jogo mais difícil do Fluminense na penúltima rodada, mas a reta final do Fluminense é bem tranquila, tá? Então aqui pega aqui, ó, o Flamengo aqui, né, na 11ª rodada, pega o Palmeiras na 4ª rodada, os candidatos a título estão bem diluídos pro Fluminense. O início do Grêmio é difícil, bem difícil. Pega os 3 times de segunda prateleira logo nas 4 primeiras rodadas ali, né? Mas a reta final do Grêmio é mais acessível, tá? O Grêmio tem uma tabela diluída, você tá vendo? Não tem uma grande sequência de jogos difíceis, né? O Grêmio em nenhum momento tem 3 jogos difíceis seguidos, né? O Grêmio tem uma tabela bem tranquila. Porque apesar dessas 4 primeiras rodadas, de resto, tá vendo? Ele não tem nenhum time de segunda, terceira ou primeira prateleira 3 vezes seguidas. Nenhuma vez no campeonato. O Grêmio pega 3 times das 3 primeiras prateleiras em sequência. É o único time que tem uma tabela diluída dessa forma. O Inter tem um início chato, pega 2 candidatos ao título bem no início. Tem uma meiuca de campeonato chatinha, mas a tabela do Inter é bem diluída também, tá? A tabela do Inter é bem diluída também. Eu falei que o Grêmio era o único que não tinha 3 jogos seguidos das 3 primeiras prateleiras, mas o Inter também não tem. O Inter também tem uma tabela bem diluída. O Mirassol, cara, tem um início chato, um início bem chato, os 3 candidatos ao título bem no início, e a reta final também é chata do Mirassol, tá? A reta final do Mirassol também é chata, ele tem uma sequência ali com 2 times de segunda prateleira na reta final. O Palmeiras, cara, tem um início chato pra médio, né? Ele pega 2 times de segunda prateleira no início. Nessa 5ª rodada aqui, ó, o Palmeiras, ele enfrenta também um time de terceira prateleira, e dependendo se for clássico, é o Vasco. É o Vasco, fora de casa, tá? Então o Palmeiras tem um início difícil, tá? De campeonato. Ele, na primeira rodada, ele já pega o Atlético Mineiro, depois aqui na 4ª rodada o Fluminense, na 5ª o Vasco, e depois na 7ª ele ainda pega o Botafogo. E a reta final do Palmeiras ele enfrenta Flamengo e Cruzeiro na sequência. Então, de dificuldade, dentre os candidatos ao título, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, a tabela final mais fácil é do Flamengo, depois é do Cruzeiro e a do Palmeiras é a mais difícil, porque pega os 2 candidatos ao título na reta final, mas as últimas 2 rodadas são iguaizinhas a do Flamengo, só inverte o time, tá? Ele pega Chapecoense e Curitiba, o Flamengo pega Curitiba e Chapecoense. Fizeram exatamente igual as últimas 2 rodadas. As últimas 3 rodadas de Flamengo e Palmeiras, cara, isso com certeza é de propósito. A CBF fez idêntica as 3 últimas rodadas de Flamengo e Palmeiras. O início do Remo... Cara, o início do Remo, cara, é vencer os times de confrontos diretos, né? Os times azuis, que são de mesma prateleira que o Remo. E esses 2 jogos difíceis aqui do Remo contra times de segunda prateleira é tentar pontuar o máximo possível. Mas o início do Remo, né? O Remo estreia contra o Vitória no Barradão. Depois, o Remo enfrenta o Mirassol, provavelmente no Mangueirão. E aí, na 3ª rodada, cara, que ele tem um jogo mais difícil, o Remo enfrenta o Atlético Mineiro em Minas. Na 4ª rodada, volta a ter um time de mesma prateleira que ele, né? O Remo enfrenta o Internacional na sua casa, em Belém. E aí, na
quinta rodada, né, o Remo tem um pouco mais de dificuldade enfrentando o Fluminense, mas também é em casa. Então essas 5 primeiras rodadas aqui, tá, do Remo, pode botar até a 6ª rodada do Remo, que o Remo ainda enfrenta o Curitiba fora de casa, né? Essas 6 primeiras rodadas do Remo vão ser, anota aí você torcedor azulino, vão ser decisivas para a permanência do Remo na Série A 2026. Por quê? Meu irmão, começar o campeonato bem para um time que acabou de subir é essencial. Você ganha moral, você mostra que consegue competir em alto nível, porque se o Remo faz um início difícil em uma tabela mais acessível, tá? Porque a parte mais fácil da tabela do Remo tá nesse início. Se o Remo começa o campeonato mal, com uma tabela acessível, depois ele tem uma sequência bem difícil, né? Tá vendo? A reta final do Remo é chata. Chega um momento ali do Remo, né? Em que ele tem 3 jogos bem difíceis seguidos, na 13ª, 14ª e 15ª rodada. Onde o Remo vai enfrentar na sequência. Na 13ª rodada, o Remo enfrenta o Cruzeiro, candidato pelo título. Depois visita o Botafogo no Rio de Janeiro. E na 15ª rodada, o Remo recebe o Palmeiras. Então, o negócio do Remo é começar bem, os 2 turnos, tá? É pontuar muito nessas 6 primeiras rodadas aqui. De preferência fazer ali de 12 a 15 pontos, tá? É o ideal pro Remo. Se fizer 10, tá bom também. Mas o ideal é fazer acima de 12 pontos nas 6 primeiras rodadas, né? Onde ele vai disputar 18 pontos. Se o Remo faz 10 pontos, já tá de excelente tamanho. 10 pontinhos, 12 pra cima é perfeito. Tá? O Santos tem um início fácil também, mas tem essa meiuca bem difícil aqui, né? Da 10ª até a 12ª rodada. O Vasco tem uma tabela bem diluída, né? A reta final do Vasco é a mais fácil do campeonato, tá? As últimas 5 rodadas do Vasco ali são as mais fáceis do campeonato ali, começando pela 15ª rodada, onde o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense. Tá? Na 16ª rodada o Vasco enfrenta o Internacional. Na 17ª rodada o Vasco ele vai enfrentar o Bragantino. Na 18ª rodada o Atlético Mineiro, que é o jogo mais difícil aqui, né? Na verdade isso aqui do Vasco tá até difícil, tá até errado essa 18ª rodada do Vasco aqui, ó. Que o Atlético Mineiro aqui, ele é laranja. Então a gente já conserta ao vivo. Já deu uma dificuldade, mas na última rodada ali o Vasco enfrenta o Vitória. Então são times ali que o Vasco é acessível do Vasco ganhar, tá? Vamos ver como é que o Vasco vai disputar esse campeonato. Talvez eu esteja confiando demais no Vasco, mas vamos ver. O Vitória tem um início muito difícil, é o início mais difícil do campeonato, é o início do Vitória, meu camarada. Na primeira rodada o Vitória tem que ganhar desesperadamente, porque é o time da mesma prateleira que ele, né? Então o Vitória tem que ganhar o Remo. Depois, cara, o Vitória vai enfrentar simplesmente 2 candidatos ao título. Vai pegar Palmeiras e depois, se eu não me engano, enfrenta o Cruzeiro na sequência, né? Deixa eu confirmar, não é Palmeiras e Flamengo na sequência. Depois pega um time de segunda prateleira já, né, o Vitória. Então assim, cara, a tabela do Vitória, ele pega o Botafogo aqui na 4ª rodada. Depois na 5ª rodada o Vitória tem um jogo difícil de novo. Pega o Bahia, que é clássico. Depois o Vitória vai pegar outro time de segunda prateleira, que é o Atlético Mineiro. Depois na 7ª rodada o Vitória pega o Grêmio no Sul. Então assim, o início do Vitória, cara, prepare-se você torcedor rubro-negro. Pode pontuar menos, mas essa reta final aqui do Vitória, tá? Fora esses 2 jogos em que ele pega Fluminense e Botafogo na sequência ali, né? O Vitória, ele... Na verdade, tá errado isso aqui do Vitória também, né? Porque não tem 4 times. Deixa eu ver, 15ª e 16ª rodada do Vitória. Na 15ª, o Vitória, ele enfrenta o Fluminense. E na 16ª, o Vitória enfrenta o Bragantino. Então, aqui, ó, a reta final do Vitória, pra consertar ao vivo também aqui, é bem tranquila a reta final do Vitória. Você, torcedor do Vitória, já sabe, o início vai ser de poucos pontos, mas a reta final tem que se recuperar. E o Vitória já não perde tanto psicológico com inícios ruins, né? Então, pra gente finalizar o vídeo, cara, eu separei aqui, ó, as 5 primeiras rodadas mais fáceis. Flamengo são as 5 primeiras rodadas mais fáceis, depois Santos, depois Chapecoense, tá? Essas são as 5 primeiras rodadas mais fáceis. As 5 mais difíceis, Vitória tem 5 mais difíceis, Fluminense depois também tem 5 rodadas bem difíceis, e o Internacional talvez também dê para colocar nessa conta. As 5 últimas rodadas mais fáceis, Fluminense, Vasco e Flamengo. Então o Flamengo tem as 5 mais fáceis e as 5 iniciais mais fáceis e as 5 finais mais fáceis também. As 5 finais mais difíceis, Chapecoense sem dúvida nenhuma tem as 5 mais difíceis, Bahia também tá muito difícil, Atlético Mineiro também tá difícil e do Curitiba também dá muito difícil. E as tabelas mais diluídas, aquelas mais equilibradas. Remo tem a tabela mais equilibrada do campeonato. Fluminense também tem uma tabela bem equilibrada. E o Cruzeiro também tem uma tabela bem equilibrada. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas tabelas do seu time.
qual é o adversário mais difícil de se enfrentar nesse campeonato? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!